Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje a gente vai falar de geometria analítica, dos principais conceitos básicos, né? Nós vamos falar de ponto médio e também de coordenadas do baricentro. Então hoje a aula vai ser de teoria, amanhã a gente vai resolver os exercícios. Vamos começar definindo os principais conceitos básicos da geometria analítica. Então a gente começa falando do sistema cartesiano ortogonal, que é formado por dois eixos perpendiculares. Sua finalidade é a localização de pontos. Todo ponto localizado nesse sistema tem um x e tem um y. O x é a abscissa do ponto P, o y é a ordenada do ponto P, e os dois juntos formam as coordenadas do ponto. Então, quando você localiza um ponto no sistema cartesiano, ele sempre precisa de um x e de um y. O x é a abscissa, o y é a ordenada. Os dois juntos formam as coordenadas do ponto. Então, sempre que o problema falar de um ponto, você precisa pensar em dois valores, um x e um y, ou seja, uma abscissa e uma ordenada. E o ponto O é também chamado de origem do sistema cartesiano. Esses eixos perpendiculares, ortogonais, né, eles dividem o plano em quatro regiões. A primeira região nós vamos chamar de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Quando o ponto está no primeiro quadrante, ele tem abscissa e ordenada positivas. Quando ele vai para o segundo quadrante, ele tem abscissa negativa e ordenada positiva. No terceiro quadrante, tanto a abscissa como a ordenada são negativas. E se ele pertencer ao quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Se o ponto está no eixo x, o y dele vale zero. Qualquer ponto que se encontra no eixo x tem y igual a zero. E todo ponto que está no eixo y, obviamente, tem um x igual a zero. Qualquer ponto do eixo y terá x igual a zero. Vamos falar agora das bissetrizes, né? Então a gente tem aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares. Essa bissetriz aqui, ela divide o primeiro e terceiro quadrantes ao meio. E a gente tem também a bissetriz dos quadrantes pares. Essa azul, ela divide o segundo e quarto quadrantes ao meio. Todo ponto que se encontra na bissetriz dos quadrantes ímpares tem x igual a y. E todo ponto que se encontra na bissetriz dos quadrantes pares tem x e y opostos. Então a gente podia fazer um resuminho agora de tudo isso que eu disse aqui, gente. Esse resumo é bem claro. Olha, se o ponto está no eixo x, ele é da forma k0, o y é zero. Se o ponto está no eixo y, ele é da forma 0k. Se o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, ele é da forma kk, abscissa igual a ordenada. E se o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares, a abscissa e a ordenada são opostas. Falando agora de coordenadas no espaço, como que a gente faz para localizar um ponto no espaço? Então a gente pega dois eixos, x e y, esses eixos que a gente usa para o plano, localiza um ponto nele, ó. Localiza um ponto xp, yp. E aí você considera um novo eixo perpendicular a x, y. E aí você vai ter um ponto P no espaço, né? Tendo agora o z de P, né? O z do ponto P. Então, quando você localiza um ponto no espaço, você localiza no plano primeiro, e aí você considera um eixo perpendicular a esse plano, né? E aí a altura do ponto P em relação ao plano x ou y
é o z desse ponto. Pode ser tanto positivo como negativo, se for abaixo da origem. Então, no espaço, o ponto é composto por 3 coordenadas. A primeira é a abscissa, a segunda é a ordenada e a terceira é a cota. Voltando agora para o plano, a gente vai falar de coordenadas do ponto médio. Se você pegar um segmento aqui AB e quiser descobrir o ponto que fica no meio de AB, você faz assim, ó. Ponto A tem um XA, ponto B tem um XB. E o M, pessoal, está bem aqui no meio. Pensando no teorema de Thales, a gente pode escrever que AM sobre MB, já que as paralelas são essas retas tracejadas, é igual a 1. Mas AB sobre MB, no Thales, é a mesma coisa que XM menos XA sobre XB menos XM. Passa multiplicando, você vai ter que 2XM é igual a XA mais XB. E aí você encontra o XM, que é XA mais XB dividido por 2. Então faz o produto em cruz aí e chega que XM é XA mais XB sobre 2. E o YM é feito de modo análogo, né? O YM também vai ser YA mais YB sobre 2. Agora a gente vai falar de coordenadas do baricentro de um triângulo. Eu vou desenhar aqui no plano um triângulo ABC qualquer, né? E a gente vai querer achar o baricentro desse triângulo. Lembrando que baricentro é o ponto de encontro das medianas. Isso me diz que M é ponto médio de BC. Eu quero achar o X e o Y do baricentro. De acordo com a propriedade do baricentro, AG dividido por GM é igual a 2. Então, X do G menos o X do A dividido pelo X do M menos o X do G também é igual a 2. Faz a multiplicação em cruz. E você chega que 3x de G é x de A mais 2 vezes x de M. Quem é o x de M? O x de M é o x do B mais o x do C sobre 2, já que é baricentro, né? Aí você continua aqui. 3x de G é x de A mais x de B mais x de C. Portanto, o x do baricentro é a soma das coordenadas, a soma das abscissas dos pontos, dividido por 3. É a média aritmética dos valores de x dos pontos. Da mesma forma, o y do baricentro é YA mais YB mais YC dividido por 3. Pessoal, resolvam os exercícios que na próxima aula eu vou mandar o vídeo, tá? Um abraço para vocês e até a próxima.